Eu sou Raquel Virgínia, eu sou cantora, compositora e empresária, tenho 33 anos. Bom, comecei na música, profissionalmente, comecei dentro da USP. Eu fiz faculdade de História na USP. Lá eu conheci o Rafael e a Açucena, que foram os meus parceiros de banda na banda As Bahias e a Cozinha Mineira, que depois passou a se chamar banda As Bahias. Lá dentro a gente brincou muito de fazer música, experimentou muito. Era realmente a vida acadêmica dentro de uma universidade pública, envolvidas ali em questões pungentes na sociedade: racismo, machismo, homofobia, transfobia, feminismo, movimento negro. Tudo isso fazia muito parte ali do caldeirão de perspectivas que a gente tinha dentro da Universidade de São Paulo, sobretudo no prédio da FEFELESH, que é o prédio de Filosofia e Ciências Humanas, que era a qual a gente fazia parte. Ali a gente construiu a banda, construiu os primeiros álbuns, o primeiro se chamava Mulher e Bicha, e a gente lançou quase despretensiosamente esses álbuns, mas quando a gente lançou Mulher, realmente foi um grande impacto para a música brasileira de São Paulo. Uma cena específica de São Paulo reverberou muito o nosso lançamento. O jornalismo dessa cena paulistana, a princípio, também reverberou muito, e a gente ficou a banda ficou muito famosa na cena indie paulistana, carioca, cena indie soteropolitana. E foi assim que eu comecei na música. E aí assim a gente viveu por 6 anos. Eu fui indicada ao Grammy Latino 2 vezes seguidas, em 2019 pelo álbum Tarântula, depois em 2020 pelo álbum Enquanto Estamos Distantes. E também ganhamos o Prêmio da Música Brasileira no Teatro Municipal, com Caetano Veloso dentro do teatro, Ney Matogrosso, Alcione, Dori Caymmi, todos os Caymmi estavam lá. Então foi um percurso bastante incrível e potente estar nas Bahias, mas ali a gente estava na cena indie. As Bahias acabaram o ano passado, a gente rompeu a banda em setembro e concomitantemente eu fundei a Inhaí, que é uma agência de gestão de cultura. Eu decidi abrir essa agência, sobretudo porque eu entendi que eu precisava fazer algo propositivo para além das minhas opiniões. Eu sempre fui muito opinativa e sempre fui uma pessoa bastante crítica em relação ao mercado, sobretudo em relação ao recorte da diversidade. E eu pensei que talvez fosse muito mais interessante eu, tendo a visibilidade que eu tenho por ser cantora, se eu empreendesse e, ao invés de fazer críticas que também eram positivas, eu focasse em ser mais propositiva e colaborativa. E esse é o foco da Inhaí. O foco da Inhaí é colaborar para um mercado mais oxigenado, colaborar para que a diversidade seja colocada no mercado publicitário, entretenimento, marketing, variedades, de maneira qualitativa, de maneira legítima, porque todas as pessoas que trabalham comigo são pessoas negras, LGBTQIAP+. Então a gente vende os nossos projetos, vende as nossas ideias de maneira muito legítima
E acho que é isso que o mercado, nesse momento, precisa. Precisa abrir a perspectiva e ampliar o horizonte, ampliar a superfície, para entender que a diversidade pode ser extremamente potente, pode ser extremamente inovadora, pode transformar o seu produto num produto mais completo, portanto, sendo mais completo, mais competitivo, e isso obviamente transforma em absoluto o mercado e faz com que a gente conecte marcas e produtos ao século XXI. Porque o século XXI é exatamente isso. O século XXI é o século onde a gente vai conseguir trazer não só multiplataformas, como também multi-olhares, né? A sustentabilidade é isso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade não é quantas árvores você vai plantar. Sustentabilidade é quantos povos originários, quantas populações indígenas você vai proteger e elas vão proteger as árvores e proteger o ecossistema. Então, sustentabilidade é quantas pessoas negras tem na sua empresa. Então, por conta disso, você vai automaticamente construir um novo imaginário social. Eu sou uma pessoa que nasci na periferia de São Paulo. Minha mãe é branca, meu pai é negro, então eu sou realmente fruto de uma miscigenação, não necessariamente não violenta, mas uma miscigenação. Tive uma vida escolar bastante disciplinada. Minha mãe foi muito rigorosa com a minha vida escolar, até porque minha mãe investiu muito na minha vida escolar. Eu fui a única pessoa da minha família que frequentou escola particular. Até a nova geração já frequenta a escola particular, mas nitidamente a minha mãe que trouxe fortemente essa pauta da educação dentro da família. E eu vi a minha mãe, ao longo da minha trajetória, negociar a minha vida escolar, porque eu, estudando escola particular, a minha mãe nitidamente me contava as escolhas dela. Então, ela não comprava roupa pra mim, eu não fui uma criança com roupa, tanto que até hoje eu tenho dificuldade em trocar de roupa. Porque assim, eu não sei comprar roupa, e quando eu compro roupa, eu me sinto culpada. É porque a minha mãe, ao longo da minha vida, não comprava roupa, comprava livro. Isso parece história parece fábula, mas é verdade. Minha mãe comprava livro. E ela também optou, minha mãe foi uma mãe solo, é uma mãe solo, e ela optou por não pagar aluguel. A gente morava na casa dos outros, para ela conseguir pagar a escola. Então, para mim, esse foi o maior empreendimento ao qual eu estive envolvida. E aí a partir daí eu tenho um foco de referência, porque eu vi a minha mãe negociar com o gerente de banco, eu vi a minha mãe pedir empréstimo para as pessoas. Eu fui várias vezes quase proibida a entrar na escola. Eu lembro que todo mês eu ficava tensa. Meu Deus, minha mãe não vai pagar a escola, e a minha mãe não pagava. Aí 2 meses de mensalidade atrasada, 3 meses de mensalidade atrasada, 4 meses de mensalidade atrasada. Eu, meu Deus, minha mãe não paga escola. E aí chegava uma hora assim que chegava no limite, ela ia lá, do nada, não sei como que ela fazia, vinha o dinheiro e ela pagava tudo. E negociava. E assim foi a minha vida escolar inteira. E por conta disso eu tive a possibilidade de ter grandes professores. Eu tive uma vida escolar de excelência, tanto que depois
fui parar na USP, que é uma universidade pública, também com professores excelentes, e aí acho que é preciso colocar isso, porque hoje, se eu consigo articular uma busca de lugar, tem a ver com a vida escolar que eu tive, e por isso eu consigo cavar oportunidades. E aí, isso mostra o quanto a educação é um diferencial. Por conta dessa referência que eu tenho da minha mãe, eu sempre tive o espírito do empreendimento. Porque eu vi a minha mãe empreender. Além da minha vida escolar, eu vi o quanto ela tentou vencer com negócios, com projetos. Minha mãe nunca foi uma mulher que ficou esperando coisas acontecerem. Ela sempre foi muito mais propositiva do que uma pessoa reativa. E eu tenho essa genealogia de buscar. Eu tenho esse por referência, e também isso virou um traço da minha personalidade. Eu busco. Isso também se traduz em mim como empresária, porque eu lembro que teve um evento de empreendedorismo e eu não fui convidada. E eu fiquei revoltada. Eu falei, como assim? Eu sou uma das poucas empreendedoras trans e negras desse país. Essas pessoas estão fazendo evento de empreendedorismo e elas não me convidaram? Eu vou fazer o meu evento. Porque é isso, eu poderia ter feito um textão, mas eu falei, eu não estou mais na fase do textão. Eu estou totalmente na fase do, tá bom, eu faço o meu. Eu desenvolvo o meu, eu faço o meu projeto. E aí eu também decidi criar o Contaí, porque não só porque teve eventos de empreendedorismo a qual eu não fui chamada, mas porque também eu fui a muitos eventos de encontros como o Próxima, Max Media e tanto outros, que eu pensei, gente, onde que as pessoas LGBTQIAP+, estão se encontrando para falar sobre o mercado? Porque eu vejo aqui as pessoas tentando falar sobre diversidade, mas onde há diversidade que empreende se encontra para falar sobre mercado, para que a gente possa propor para o mercado novas perspectivas, novos horizontes, até questões de precificação, porque eu sei que tem gente que cobra R$500 e eu acho que a gente tem que cobrar R$15 mil. Entende? Então, assim, a gente precisa se encontrar até para eu dar um chacoalhão na pessoa e falar, minha filha não cobra R$500, não. Você tem que cobrar 15 mil e eles vão pagar. Então eu acho que até para a gente começar a nivelar a diversidade, a gente precisa se encontrar. A gente precisa se encontrar entre concorrentes. Eu preciso saber quem é a minha concorrência. E a minha concorrência precisa saber quem eu sou. Porque a branquitude, as pessoas brancas, as pessoas cisgêneros e as pessoas héteros, elas se encontram o tempo inteiro. Quando são concorrentes, quando não são concorrentes. E elas nivelam o mercado, falam sobre tendências, discutem gargalos, falam sobre novas oportunidades. E a diversidade, quando é que a gente vai propor os nossos pensamentos para o mercado? A partir de nós, dos nossos encontros, do nosso arcabouço de ideias teóricos, da nossa perspectiva de horizonte. Então, o Contaí, ele nasce dessa perspectiva de as pessoas LGBTQIAP+, precisam se encontrar, não podem se encontrar uma vez e não se encontrarem mais, nem podem se encontrar uma vez por ano. Precisam se encontrar regularmente, porque é o encontro regular, é com ciclos de encontros que a gente vai construir um acúmulo de conhecimento e a gente vai começar a deixar um legado. E a gente vai começar a construir um legado, porque o Contaí também não é sobre
Isso é até uma coisa que eu tenho falado muito com as marcas e com todos os parceiros, parceiras e parceiros do Contaí. Isso não é um encontro de um dia, não é um encontro de 2 vezes. A gente vai formar uma recorrência de encontros para que para quando a gente chegar em novembro de 2022, a gente tenha um legado. Quando a gente chegar em novembro de 2023, a gente tenha mais legado ainda. E daqui a 10 anos, a gente vai ter, com todos esses encontros, ter conseguido mapear quem são os principais empreendedores do país, quanto que esse pessoal realmente circula, qual é a nossa potência econômica, o que a gente pode contribuir para esse país, porque aí, inclusive, a gente começa a manipular também questões públicas. Porque eu começo a dizer para as pessoas assim, eu pago tanto de imposto, vocês precisam me respeitar. Eu contribuo para o desenvolvimento econômico desse país. Vocês precisam me respeitar. Então eu acho que... E aí viram umas questões também de parceria público-privada. Então são esses movimentos que eu acho que dentro do sistema que a gente vive, que a gente precisa construir. O Contaí é sobre isso. Primeiro que existe uma questão no Brasil, que são as histórias únicas. A gente adora ter a atriz negra, a cantora negra, a artista trans, o artista trans, o ator negro. A gente adora história única e isso, inclusive, é uma construção perversa. Porque se você pegar as pessoas brancas, elas não têm o ator negro, a atriz branca. Elas têm várias atrizes brancas, vários atores brancos, várias cantoras, a negritude, as pessoas trans. A gente sempre cai nesse vício das histórias únicas. Isso não é culpa, não é nossa culpa. Isso é culpa de um sistema estruturalmente racista que vai afunilando e escolhe as histórias únicas que quer contar. Eu acho que o nosso maior erro é, de alguma forma, perpetuar a história única. O Contaí, por exemplo, é uma vontade que eu tenho de não ficar contando uma única história. Porque tem um monte de gente que empreende lindamente e que tem histórias incríveis e tem projetos incríveis. Eu sempre falo para as pessoas, dentro da minha estratégia de negócio, dentro do meu business plan, já está inserido a transfobia. Dentro do meu business plan já está inserido o racismo. Nossa, que cruel. Cruel mesmo. Mas eu preciso levar em consideração que eu vou entrar numa sala de reunião e que eu vou sofrer alguma transfobia e de que eu vou sofrer algum racismo, e isso precisa estar dentro da minha estratégia de negócio. Porque senão, na primeira reunião, você desiste. E é preciso ter resiliência. É horrível ter que dizer isso, mas é preciso ter resiliência. Nesse caso, quando você decide ser uma pessoa de negócio, quando você decide se tornar uma pessoa de business, de empreendimento, é preciso colocar isso dentro do teu plano, porque se você não colocar dentro do teu negócio, se você for uma pessoa como eu, se você for uma pessoa trans, uma pessoa negra, você quiser ter um negócio, você quiser ser uma pessoa de business, e você não suportar e não entender maneiras de seguir em frente, sofrendo transfobia e racismo, por exemplo, talvez você não consiga ser uma pessoa de negócios. No Brasil, eu só contrato pessoas negras e LGBTs dentro do meu escritório. Eu tenho uma folha de pagamento bastante intensa e quero contratar mais pessoas, quero conseguir ampliar o meu escritório e quero que a minha empresa seja grande.
Então o meu limite, ele tá sempre dentro dessa equação. A minha equação é o quanto de dinheiro tem na mesa, o quanto e mais do que o dinheiro. Eu acho que é o quanto que aquela empresa, o quanto que aquela marca, o quanto que aquelas pessoas realmente querem aprender comigo, o quanto que aquelas pessoas realmente querem construir. Se eu vou conseguir colocar em algum momento o meu propósito ali. Porque o meu propósito, ele não precisa ser colocado naquela hora. Eu lembro perfeitamente, porque eu fiz faculdade de História, eu não esqueço. Então, eu lembro perfeitamente uma vez que eu fui numa reunião, a pessoa fez uma piada transfóbica quando eu entrei na reunião. De cara, assim, eu entrei, pá, a pessoa e eu falei, e a pessoa era uma pessoa bem importante. E eu pensei assim, um dia eu vou falar pra ele. E eu pensei, eu vou fechar o negócio e um dia ele vai ouvir direitinho que ele fez essa piada, que eu não esqueci e que não foi bacana e que a gente vai ter que conversar sobre isso em algum momento. E foi assim. A gente fechou o negócio, eu consegui colocar o meu propósito, a gente moveu as ideias da empresa. E aí teve um dia que num bom happy hour, a gente tava... eu fui e falei tudo pra ele. E ele... E sabe o que eu entendi? Eu sempre entendi assim que isso é a transformação. A transformação tá nesse lugar. Isso não quer dizer em momento nenhum que eu não legitimo pessoas que não fazem como eu. Eu só estou dizendo que essa é a minha maneira. E eu acho que assim eu consigo construir um propósito. Porque eu acho que o propósito, ele é a grande razão da construção. O propósito é a grande saída. A gente precisa saber muito bem qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é a missão do que você está construindo. Porque é dentro desse propósito e dessa missão que você vai estabelecer os seus limites. Tem uma entrevista do Steve Jobs que eu vi, que o Steve Jobs fala assim, vai chegar uma hora que todas as pontas do seu negócio vão começar a se juntar. Porque e ele fala, quem aguenta os 3 primeiros anos de uma empresa, aguenta tudo. E eu me apeguei muito a essa entrevista do Steve Jobs, ele falando quem aguenta os 3 primeiros anos de uma empresa, porque os 3 primeiros anos de uma empresa são 3 primeiros anos infernais. E aí ele falando, quem aguenta o inferno dos 3 primeiros anos, aguenta tudo. E eu tipo assim, meu Deus, se o Steve Jobs disse isso, um homem branco, estadunidense, cis, se ele disse que os 3 primeiros anos são infernais, eu, brasileira, trans e preta, os meus 3 primeiros anos são mais do que infernais. Então eu falei, bora, aguenta. E eu aqui, aguenta, as pontas vão ficar soltas. Você vai construir um monte de coisa e tá tudo solto. E vai chegar uma hora que essas pontas começam a se unir. E aí é a hora que você começa a ver o projeto ganhando formato. Eu tô no momento que eu tô começando a ver ganhar formato. Então, eu tô terminando de sair do inferno e começando a vislumbrar, não necessariamente um paraíso, mas estou começando a vislumbrar algo mais sustentável, algo mais escalável, no sentido de negócio. Então, as empresas, eu já estou começando a receber propostas e conseguindo convencer propostas de projetos que vão permear o ano inteiro dentro de uma empresa.
Por quê? Porque a gente está conseguindo construir e passar o nosso propósito. Porque comunicar é muito difícil. Comunicar o seu propósito, comunicar a sua missão, isso ser assimilado pelo mercado, unir as pontas, o investimento fazer sentido, você ter coragem para investir o seu dinheiro, você ter coragem de pegar dinheiro de pessoas que você ama para colocar no seu projeto e pensar, meu Deus, eu tô tirando dinheiro de uma pessoa que eu amo, será que eu tô jogando o dinheiro dessa pessoa no lixo? Então quando tudo começa a fazer sentido, e para fazer sentido você precisa ter muita determinação, e eu não tô nem fazendo aqui uma apologia trabalho até morrer, mas eu realmente teve dias que acordei 4:30 da manhã, às 5 eu estava no escritório e saía do escritório 8, 10 da noite, com 15 minutos de almoço. E com pessoas o tempo inteiro me atacando, gente me elogiando, gente me atacando, gente me elogiando, gente me atacando, gente me elogiando. É muito difícil. Empreender é muito difícil. Ter um negócio é muito difícil. E eu acho que é por isso, inclusive, que o Contaí, até voltando ao Contaí, por isso que o Contaí, ele é muito importante. Porque essas pessoas que... Porque o Contaí, o que acontece? Você tem dificuldade de empreender porque qualquer um teria, inclusive homens brancos cisgêneros, porque homens brancos cisgêneros vão ouvir minha entrevista e vão falar, mas eu também passo pela mesma coisa. Sim, todos nós que resolve empreender vai passar pelo inferno. Steve Jobs passou. Agora, imagina você ter que empreender e passar por todos os desafios do empreendimento e ter que lidar, por exemplo, com o gerente de banco suspeitando que você não é uma empreendedora, de que você é uma prostituta, de que você com todo respeito às prostitutas, não tem um problema, mas eu lembro de ir ao banco e o gerente do banco falar assim, ai, meu sonho é ver gente igual você batendo o cabelo. Bate o cabelo pra eu ver? E eu, mas meu filho, eu tô trabalhando. Eu vim trabalhar. Então o que acontece? Quando você, além de ter a dificuldade do empreendimento, ainda precisa passar por outras camadas de dificuldade, aí é a hora que a gente precisa se encontrar no Contaí para poder trocar figurinha e falar assim, dá a mão, aguenta. Reclamar, isso é a minha perspectiva. E de novo, eu não deslegitimo quem reclama. Eu acho que quem reclama tem que reclamar mesmo. Eu tô falando de mim, o meu modo. Reclamar, hoje, pra mim, é igual bater em cachorro morto. Tipo, todo mundo tá reclamando, gente. Você abre a internet, é um rio de reclamação. Reclamação. Eu acho que o meu diferencial, o que eu posso propor, é projeto. Porque eu acho que projeto é que muda o mundo. São bons projetos que constroem novas sociedades. Então, tanto que eu tenho falado isso muito para amigas e amigos mais próximos. Tipo, por que você não transforma essa dor num projeto? Ai, porque não sei o que. Não, tenta, porque eu até li isso em alguns lugares, que é preciso ter cada vez mais força para construir projetos. Porque o que muda a vida são bons projetos. Nunca ninguém mudou o percurso da humanidade reclamando. Seja muito teimosa. Muito, muito teimosa. E quando as pessoas falarem pra você assim, você é teimosa, você fala, eu sou teimosa mesmo. Porque pessoas como eu precisam ser teimosas. Porque o tanto de gente que me falou frases de conforto, para que eu buscasse conforto, tanto de gente que me falou frases para que eu desistisse, para que eu voltasse atrás, para que eu recuasse.
E eu não só fui, eu sou teimosa. Eu sou teimosa, mas não sou. Mas cada vez tenho sido menos burra. Porque você tem que ser teimosa e inteligente. A burrice, ela trava. Então, e não que eu não seja burra, todo mundo é burro, todo mundo tem seus pontos de burrice. Mas busca cada vez menos a burrice, mas não deixe de ser teimoso, não deixe de ser teimosa. Tem hora que você tem que ser teimosa, sabe? E a teimosia tem que ser muito bem embasada, então estude.